Olá, meus irmãos, eu sou o professor Áureo Ribeiro e nós estamos dando prosseguimento dentro dessa sequência da Escola Bíblica Semanal, a aula sobre a doutrina, ou as aulas, porque estão especiais, referentes à doutrina do pecado, ou hamartiologia, ou como muitos pronunciam, amarte, o H aí sem som, sem sonoridade. E hoje nós iremos ver já a terceira aula, que é a natureza do pecado. Nós precisamos entender que existem diversos tipos de fontes para você pesquisar, para você consultar, para você estudar, e nós estamos adotando aqui a sequência do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman. E obviamente que você tem aí diversas outras fontes de consulta muito importantes, né? Eu vou aqui mostrar, por exemplo, a Teologia Sistemática do McGrath. É muito importante, ele traz um viés histórico, filosófico muito bom. Norman Geisler, por exemplo, nós adotamos bastante ênfase por se tratar de uma teologia pentecostal, e são fontes muito boas de consulta, onde nós podemos dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos aí cruciais de cada uma dessas temáticas. Muito bem, então hoje é a nossa 13ª aula. Nós veremos a natureza do pecado. E isso, o que significa falar a natureza? É definir o pecado. A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal, sejam de ordem moral, sejam de qualquer outra ordem. E isso nos aponta o que eu costumo dizer, né? A gente faz sempre uma analogia, a natureza. Quando você fala assim, fulano tem uma natureza pacífica, está dizendo que ele tem uma índole pacífica, significa ele é caracterizado por ser uma pessoa pacífica, uma pessoa tranquila. Então, quando eu falo em natureza do pecado, eu falo em caracterizar, em apresentar definições, em apresentar pontos, características que me diga exatamente o que é pecado, porque vocês já viram na primeira aula que foi comigo que há uma significância, uma gama muito grande de conceitos que são adotados para essa palavra. Então, entender a sua natureza, está aqui, já até me adiantei, conhecer o seu conceito, é entender os seus significados, é caracterizá-lo. Você vai perceber ao ler um texto que ali, embora muitas vezes usa a palavra rebeldia, por exemplo, mas você já entende que ali é um conceito de pecado. Quando perguntamos, por exemplo, como é a natureza daquele povo, nós queremos entender como é aquele povo. Eu falei lá atrás da índole, né? Então, ao dizer natureza do pecado, eu quero entender o que é o pecado. Então, um estudo nos originais hebraico e grego, bem como um estudo comparado, nós podemos fazer, né? Por exemplo, como que Agostinho definia pecado, isso vai ser aula lá do futuro ainda. Como que Pelágio definia o pecado, como que Clemente de Alexandria definia o pecado. Então, essas como que Tertuliano conceituava pecado. Essas conceituações, porque também eles tiraram da Bíblia, obviamente não podemos nos iludir com um ensinamento equivocado, como o do Pelágio, por exemplo. Mas é bom para você comparar e ter uma noção exata do que de fato vem a ser pecado. Então nós vamos ver durante essa aula as caracterizações de pecado no Antigo e no Novo Testamento. Não é uma aula longa, não é muito curtinha, mas não é uma aula muito longa. E vamos fazer depois um repasse com os textos do hebraico e os textos, ou as traduções do hebraico e as traduções do grego para a palavra pecado. Então, no hebraico e no Antigo Testamento, o Meyer Pearman traz 5 esferas distintas, né, ou áreas de atuação para definir o pecado. Então, a primeira delas é na esfera moral. Tá? Então, as palavras usadas para expressar o pecado na esfera moral são as seguintes. Primeiro, errar o alvo. Errar o alvo significa que a pessoa errou o alvo como um arqueiro. Foi dar um tiro e errou o alvo. Tá? Errou o alvo. É um sentido. Esse é um sentido para pecado. O outro sentido, errar o caminho. Você pode ver aí, acompanhar, errar o caminho. Ele pegou a estrada para uma cidade e errou, chegou em outra cidade. Pecado.
E o terceiro sentido para errar o alvo, ser achado em falta ao ser pesado na balança de Deus, que é uma expressão muito utilizada aí no Antigo Testamento. Nós vimos isso com Caim, nós vimos isso com o rei Dario, se não me engano, do Império Medo-Persa, que ele foi pesado na balança e achado em falta, ou seja, a atitude, o comportamento, a vida de rebeldia dele não estava coerente com aquilo que Deus queria. E tem o texto de Gênesis 4:7, nós vamos ver esse texto, que é o texto quando Deus repreende Caim após a sua oferta. Ele fala, mas vai ter chance para você. Você precisa dominar o mal, que é esse aqui, ó. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Ele estava reclamando que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele, de Caim. E se não fizeres bem, então o Senhor continua dizendo, o pecado jaz à sua porta. Tá? Está aí, ó, está à frente, está posicionado. E sobre ti será o seu desejo, mas, olha que interessante isso aqui, sobre ele deves dominar. O Senhor sempre nos coloca força suficiente para dominar aquilo que pode redundar num pecado. É a palavra aqui, ó, para pecado. Pecado jaz à porta, que é o sair do caminho, desviar o alvo, errar o alvo. É a palavra shatar, ou chata. Quando você vai traduzir aí a pronúncia, esse R, ele tem um som de R do português. Então, essa é a palavra, nós vamos ver depois, ela é empregada em diversos outros textos do Antigo Testamento para traduzir pecado. E nós aqui, nós não temos diversas palavras. Nós temos rebelião, desobediência, mas com o sentido de pecado. Ainda na esfera moral, outra palavra, significa literalmente tortuosidade. E ela é muitas vezes traduzida como perversidade. É, pois, o contrário de retidão. E ela significa literalmente, que significa o que é reto, ou conforme um ideal reto, um ideal de justiça, um ideal de correção. Quem sai desse ideal assume um rumo tortuoso. Então, pecado, se desviou do caminho reto. Outra expressão comum que se traduz por mal, né? Exprime o pensamento de violência ou infração, que é cometer um delito, cometer um erro. E descreve o homem que infringe ou viola a lei de Deus. Então é outro conceito dentro da esfera moral para pecado. Desculpe. Ainda nos sentidos do Antigo Testamento, a segunda esfera é a conduta fraternal, que fala do grupo social, a parte sociológica, a reunião das cidades, das pessoas. Então, desse contexto se tira diversas traduções para pecado. Então, a palavra usada para determinar o pecado nessa esfera da conduta fraternal, fraterno vem do latim, fraterno é irmão, né? Então, quando eu falo em conduta fraternal, estou falando do grupo de irmãos, ou a conduta do grupo social. A palavra usada para determinar o pecado nessa esfera significa violência ou conduta injuriosa. Ao excluir a restrição da lei, o homem maltrata e oprime os seus semelhantes. Então, aqui também tem aquele viés da justiça ou do cometimento de injustiça. Quando você comete uma injustiça social, por exemplo, segundo essa esfera, também é um pecado. Por isso que aqui ele fala o seguinte, ao excluir a restrição da lei. Então a própria lei tinha diversas restrições em relação ao trato de um israelita com o outro israelita. E quando um desses saía desse contexto da lei e cometia esse deslize, ele cometia um pecado na esfera da conduta fraternal. Por exemplo, Ezequiel 7:23, ele fala do pecado na conduta fraternal. Faze uma cadeia, literalmente, faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade está cheia de violência. É interessante porque parece os dias atuais esse versículo, né? Olha só, faz uma cadeia, crimes de sangue, a cidade está cheia de violência, parece o contexto que nós vivemos hoje, atualmente. Muito bem, na esfera da santidade também ainda do Antigo Testamento. No Antigo Testamento são 5 esferas. Então, as palavras usadas para descrever o pecado nessa esfera implicam que o ofensor usufruiu da relação de Deus. Então aqui tem um sentido mais forte
para a palavra iniquidade. A palavra iniquidade significa normalmente, no contexto bíblico, quando alguém que tinha um relacionamento com Deus comete o pecado. Ele sai daquele relacionamento por uma rebeldia, por um ato de profanação, enfim. Então, esse contexto da esfera santidade traz muito essa ideia de pessoas que tinham conhecimento da lei e que viviam debaixo da lei, mas seguindo corretamente. Então é o mesmo modo que nós podemos dizer hoje da igreja. Quando eu falo o pecado trazendo para a esfera da santidade, você espera a santidade de quem? De quem está na igreja, de quem está no convívio, na comunhão. Você não espera a santidade de quem está ou vem de fora. Toda a nação israelita foi constituída em um reino de sacerdotes, cada membro considerado como estando em contato com Deus e seu santo tabernáculo. No começo, Deus tinha essa pretensão. E depois ele escolheu a tribo de Levi para fazer o exercício do ministério, o exercício do trabalho sacerdotal. Mas a nação israelita, ela havia sido constituída inicialmente para ser uma nação de sacerdotes. As coisas fora dessa lei eram profanas, ou contrário de santas, né? Profano é aquilo que, quando eu falo em santo, eu falo em consagrado, separado. Aquilo que você separa para o uso de Deus, separa para o trabalho voltado às coisas de Deus. Quando eu falo em profano, é aquilo que vai contra aquilo que está separado, vai contra aquilo que foi consagrado. Então, o contrário de santo, profano. E aquele que participava dessas coisas profanas se tornava imundo ou contaminado. Então, aqui tem diversos textos, especialmente em Levítico, que você pode conferir para fazer ali um check-up ali daquilo que está sendo passado na aula. Se persistisse na profanação, então se a pessoa persistisse na profanação, era considerada uma pessoa irreligiosa ou profana. É o caso aqui, ele cita Hebreus 12:16, que é o caso de Esaú, ele falando que não sejamos profanos como foi Esaú, que profanou aquilo que ele tinha aprendido na sua família, o temor a Deus, ele vendeu a sua primogenitura, né? E às vezes é interessante que nós vemos muitas pessoas criticando Jacó. Jacó não, em tese, ele não cometeu, a Bíblia, o próprio Novo Testamento não condena Jacó em nada, né? Condena Esaú, porque Esaú, ele entregou aquilo que ele tinha o direito, a bênção da primogenitura era de Esaú, ele vendeu e trocou por um prato de lentilhas. Isso é condenável e isso a Bíblia chama de profanação. Tá? Ele não valorizou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então tá aqui, ó, se acaso se rebelasse deliberadamente, ou seja, com a intenção de cometer o pecado, repudiasse a jurisdição da lei da santidade, ele era considerado transgressor. Se prosseguia nesse caminho da transgressão, era julgado como o quê? Criminoso, né? Era julgado como criminoso. E tais eram os publicanos, na opinião dos contemporâneos do nosso Senhor Jesus. Ou seja, publicano era considerado um criminoso. E na época de Jesus Cristo, que a lei ainda persistia, os sacerdotes ainda eram instituídos, as pessoas que se afastavam da tutela sacerdotal e continuavam naquela prática, eles tinham como publicano. Tanto que tem a parábola do publicano. Então, e o publicano, ele na verdade, ele ora batendo no seu peito e se confessando, e ele se apresenta ali como um réu confesso, e o Senhor Jesus diz que ele saiu mais justificado do que o fariseu. Por quê? Porque um batia no peito e se vangloriava de ser um praticante da lei, de que conhecia a lei desde a sua juventude, mas era um hipócrita, né? Tanto que ele é assim considerado por Jesus. E o publicano não, o publicano foi justificado pelo seu ato de humilhação, pelo seu ato de prostração ali, reconhecendo o seu pecado. Muito bem, está aqui o texto de Hebreus 12:16. É uma advertência: e ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, o grande culpado do fato acontecido na questão da primogenitura de Jacó não foi Jacó, foi Esaú. A gente tem que tomar cuidado com as deturpações que são ensinadas por aí, criticando Jacó, falando mal de Jacó. E Jacó foi um pai do reino de Israel, né? Nós não podemos mudar o sentido que a Bíblia coloca inicialmente. Muito bem, e na esfera da verdade, faltam mais duas esferas no Antigo Testamento. Na esfera da verdade, as palavras que descrevem o pecado, nessa esfera,
dão ênfase ao inútil e fraudulento elemento do pecado, que é o da enganação. Você transforma a verdade em algo que parece verdade, mas comete o pecado. Os pecadores aqui, ó, falam e tratam falsamente, representam falsamente e dão falso testemunho. E isso, embora fossem as traduções do hebraico, isso é uma realidade para nós hoje. Nós temos que tomar cuidado com falar falsamente, tratar falsamente, dar falso testemunho. Tal atividade, ou seja, de falar enganosamente, trocar a verdade pela mentira ou a mentira pela verdade, aí depende do contexto, isso é uma vaidade, isto é, vazia e sem valor. O primeiro pecador, nós temos o relato de João 8,44, que foi Satanás, na rebelião. Na aula passada o professor Martinez falou disso. Ele foi o quê? Um mentiroso. Ele fala que o diabo é o pai da mentira. O primeiro pecado, então, começou com uma mentira. Esse aqui está falando de Eva. Mas a rebelião do céu foi o primeiro pecado. Mentira, pai da mentira. Lá foi ele queria usurpar o lugar de Deus. Aqui ele diz que ele era o pai da mentira. Então a mentira veio com Lúcifer. Depois o primeiro pecado no reino humano foi com Eva, quando caiu no conto do diabo lá, usando uma serpente. E ali o primeiro pecado entrou no mundo pela mentira. Então todo pecado contém o quê? Um elemento de engano. Claro, nós estamos vendo que desviar o caminho, errar o caminho, falar perversamente, falar enganosamente ou falsamente. De alguma maneira está havendo uma ludibriação aí, ou de propósito, ou de intenção. Na esfera da sabedoria, a quinta esfera aí das palavras traduzidas para pecado do Antigo Testamento. Os homens se portam impiamente porque não pensam ou não querem pensar corretamente. Não dirigem suas vidas de acordo com a vontade de Deus, seja por descuido ou por deliberada ignorância. Ele quer fazer, ele é um ignoto, ele desconhece a palavra de Deus, então ele faz. Muito bem, muitas exortações são dirigidas aos simples. Essa tradução de simples é aquela pessoa que, usando uma expressão aqui nossa, entra de gaiato. Ele tem o desconhecimento, dá uma de, entre aspas, é o bobinho, mas ele acabou cometendo pecado, acabou se, dentro desse contexto da esfera da sabedoria, ele se desviou do caminho por ser bobinho. É o que acontece hoje, as pessoas dão crédito a qualquer palavra. Você abre as mídias sociais, gente que faz oração de madrugada, que faz isso, que faz aquilo, que revela, que etc. E o povo tudo ali indo atrás disso. Por quê? Bobinhos, né? É o simples. E Provérbios ele orienta a esse respeito. Ele manda nós tomarmos cuidado, né? Porque o simples dá crédito a qualquer tipo de palavra, nesse sentido. O bobinho, né? Aquele que é o incauto, o ignoto. Né? Outra coisa referente a pecado na esfera da sabedoria. Muitas vezes lemos acerca desses faltos de entendimento. Pessoas que não têm entendimento. Isso é aqueles que, por falta de entendimento, mais do que uma propensão pecaminosa, são vítimas do pecado. Ele comete o pecado porque falta entendimento, falta uma orientação correta, falta um ensinamento correto. Por exemplo, se muitas pessoas ensinarem que o adultério não é pecado, mesmo uma pessoa que não tenha propensão a isso, ela poderá fazê-lo porque foi ensinado equivocadamente. Então, falta entendimento correto a respeito daquela temática. A palavra frequentemente traduzida para insensato, ela é muito usada no livro de Provérbios. Então, é a palavra que frequentemente traduz insensato, descreve uma pessoa capaz de fazer o bem, contudo ela está presa às coisas da carne e facilmente é conduzida ao pecado pelas suas inclinações carnais. É o desatento, é o insensato, é aquele quase que tem traduções para louco também, mas é o imprudente, sabe? Ele acaba se entregando aos desejos aí carnais. Outra palavra, o escarnecedor, Salmo 1, Provérbios 14, 6, é o homem ímpio que justifica sua impiedade com argumentos racionais contra a existência ou a realidade de Deus e contra as coisas espirituais em geral. Nós temos um texto em que diz que o insensato diz não a Deus, né? Então, tá aqui. Isso na doutrina do pecado é uma maneira de escarnecer de Deus. Muito bem, no Novo Testamento, então, nós temos alguns conceitos que, traduzidos do grego, obviamente, se o sentido é o mesmo,
Você vai ter palavras que são diferentes, mas que trazem o mesmo sentido. Então nós temos lá, errar o alvo. Tá aí, ó, que expressa a mesma ideia de errar o alvo, da mesma palavra do Antigo Testamento. Dívida. No Novo Testamento aparece uma palavra pecado, que traduzida traz a conotação de dívida. O homem deve. Então a palavra deve, ela vem de dívida. A Deus, o homem deve a Deus a guarda dos seus mandamentos. Todo pecado cometido é contração de uma dívida. Por isso que nós somos remidos ou redimidos, fomos pagos desta dívida. Olha como é que é importante, como que a doutrina, a teologia, ela vai criando esse sistema, e por isso que falamos sistemático. Você estudou o homem. Eu falei, temos que entender o homem para entendermos depois o pecado, o juízo, a salvação. Agora você estuda o pecado. Então você percebe onde vai entrar a remissão. Por exemplo, você ao estudar pecado, nós vamos perceber depois onde entra livre-arbítrio, diversas outros ensinamentos e mesmo outras doutrinas ficam conectadas a essa base que você tem nas aulas iniciais. Desordem, aqui Novo Testamento. O pecado, ele é iniquidade, literalmente desordem, aquilo que é feito na casa de Deus. O pecador é um rebelde e um idólatra, porque deliberadamente, ou seja, intencionalmente, planejadamente, quebram o mandamento. Tá? O pecado começou no coração daquele exaltado anjo que disse, eu farei, né, ou eu serei em oposição à vontade de Deus. Isaías 14:13. Isso aqui foi enfatizado na última aula. O anticristo, não o anticristo escatológico, mas o anticristo, o sistema anticristo, ele é proeminentemente sem lei. É aquele que não quer saber de seguir a lei, não quer saber de seguir a norma. Ou seja, é o que peca, é o pecador, é o iníquo, porque se exalta a si mesmo sobre tudo que é adorado ou que é chamado Deus. Muito bem. O pecado é essencialmente a obstinação, e obstinação é essencialmente pecado. O pecado destronaria Deus, o pecado assassinaria Deus. Na cruz, o Filho de Deus poderia ter tido, na cruz do Filho de Deus, poderiam ter sido escritas essas palavras, o pecado fez isso. Foi o pecado que Paulo fala isso. O pecado matou o Senhor, o pecado levou Jesus para a cruz. Ainda no Novo Testamento, desobediência. Outro sentido para pecado. Então depois você pode pegar aqui Hebreus 2:2 e Lucas 8:18 e fazer esse check-up aí, texto. Transgressão. Literalmente, ir além do limite. Outra palavra traduzida para pecado. Queda, que é a palavra mais forte, né? Pecado nasceu com a queda de Lúcifer. E a palavra derrota. Significado literal da palavra queda, que é derrotar. Ao rejeitar a Cristo, a nação judaica sofreu uma derrota e perdeu o propósito. Estas são as palavras traduzidas no Novo Testamento. Nós temos aqui ainda impiedade. Impiedade, de uma palavra que significa sem adoração, sem reverência. O homem ímpio é o que dá pouca ou nenhuma importância a Deus e às coisas sagradas. Eu não sei se caberia aqui uma reflexão sobre a impiedade hoje na própria estrutura da igreja, né? Nos encontros, na liturgia. Há muita falta de reverência hoje. Poderia essa falta de reverência se tornar pecado no sentido da impiedade? Uma questão a ser levantada. Outra tradução que a gente vê, por exemplo, no texto de Hebreus 9:7, o erro. Descreve aqueles pecados cometidos como fruto da ignorância e dessa maneira se diferenciam daqueles cometidos presunçosamente, apesar da luz, ou daqueles que a pessoa comete deliberadamente. Quando a pessoa erra, dá a entender que ela não tinha a intenção de cometer. E é muito interessante que a doutrina do pecado, ela tem muitas ligações, muitos enlaces com o ensino do próprio direito, das leis, do direito penal. Particularmente o direito penal tem uma sinergia, uma proximidade muito grande com a hamartiologia, por conta dessa questão do erro, de ter feito com culpa ou com dolo, de ter realmente deliberado executar uma ação. Então, repassando aqui as traduções das palavras, tá? Chata, nós vimos isso também na primeira aula. Chata significa o desviar do caminho, errar o alvo, tá? Muito usada no Antigo Testamento, palavra hebraica, tá bom? Depois, Avel e Avon, falta de integridade, desonestidade, iniquidade, ao afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Pecha transmite a ideia de revolta, de rebelião, alguém que quebrou
a aliança. Tá? Racha significa maldade, implicando sempre no sentido da culpa moral ao fugir impiamente das regras estabelecidas. É forte, né? Acham, culpa. Tarra, andar errado. E no Novo Testamento, palavras que foram usadas no grego para significar pecado ou as suas similares, nós temos harmatia ou armatia, é a palavra mais abrangente para pecado no Novo Testamento e na Septuaginta, e significa um desvio do caminho da justiça. Lembram naquela aula que nós fizemos sobre as origens do texto bíblico, que é a Septuaginta, vocês lembram? Essa aula foi eu que dei, quando durante o domínio grego, os israelitas já não tinham mais a prática do hebraico, traduziram todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então a palavra pecado passou a ser harmatia. Adíquia ou injustiça. Anomos, né? Que não tem a norma, né? Não tem a norma. Então, se eu não tenho a norma, eu tô deixando de cumpri-la. Usada para referir àquele que transgride a lei. Lembram da palavra anomia que temos no português, que é falta de norma, falta de lei? Paraptoma, algo como uma ofensa ou transgressão deliberada. Poneros, geralmente se refere à iniquidade moral. E aqui nós faremos as conclusões, mostrando que o objetivo da aula é entender a natureza. Natureza, definição. Então, a definição, você pega os textos que são usados, com as palavras que tinham essa conotação no hebraico e no grego, e você então vai aprendendo a caracterizar o pecado, como rebelião, errar o alvo, né? Desobedecer, desobediência, cair, a queda. Então, toda essa contextualização nos caracteriza, ou seja, nos dá a natureza do pecado, que era aí o tópico, né, o foco dessa aula. Nós, mais lá na frente, quando terminarmos essa sequência, nós vamos trazer uma aula fazendo comparações dos conceitos que os pais da igreja tinham para pecado, depois os pais na época medieval, porque é importante nós compararmos para termos uma definição mais equilibrada, uma definição até mais congruente, de fato, com aquilo que tem nos textos bíblicos, e também para aprendermos a rebater as heresias que são ensinadas. Tem heresias hoje do realismo, federalismo, o próprio Pelágio criou uma heresia que as pessoas muitas vezes entram nesses enganos e não sabem que isso é uma coisa antiga, né? Depois tentaram dar uma melhorada, veio o semi-pelagianismo, mas, na verdade, quando nós estudamos diversas escolas do passado, diversos movimentos que tiveram no passado, nós temos mais ferramentas para combater os ensinamentos equivocados que se apresentam hoje. Vou dar um exemplo. Nós temos hoje, na cidade de São Paulo, era de uma igreja batista, um grande líder batista, que ele passou a ensinar isso já tem algum tempo. Depois ele se afastou da igreja batista, ou ela, pelo menos, tirou ele como um pastor da igreja, embora ele use o nome batista, né? Mas ele passou a pregar o seguinte, uma doutrina chamada universalismo, o que significa que todos serão salvos no final dos tempos. E, na verdade, quando você se aprofunda na doutrina do pecado, você percebe que o universalismo é uma falácia quando você está, de fato, conectado com o texto bíblico. Então é muito importante o estudo dessas temáticas, dessa maneira que estamos fazendo, é uma roda sistemática, né, numa sequência, e eu espero que você tenha compreendido os diversos sentidos que caracterizam o pecado, e nós temos mais uma aula ainda, a próxima aula será ainda sobre hamartiologia, ou seja, a doutrina do pecado. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Eu desejo uma boa semana. Fiquem todos na paz. E quem tiver dúvidas que não deu para ser respondidas a tempos aí no chat, tem aí o e-mail, tem o contato telefônico para você poder interagir e tirar suas dúvidas. Fiquem todos com Deus.